Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Uma alegria ter você na nossa devocional hoje. Hoje não estamos tendo o culto presencial, somente essa devocional, para que você possa adorar a Deus aí junto com a sua família. Nós vamos ter alguns minutos aqui para refletirmos na palavra de Deus, nesse início de 2022, uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí, a 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 11, e esse texto servirá de base para a nossa reflexão daqui a pouco, após os nossos louvores. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 11, ordene e ensine estas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que o ouvem. Eu quero convidar você neste momento para a gente orar junto, diante da palavra de Deus. Vou aproveitar esse momento para orar pela tua vida profissional, pela tua vida financeira. Você que gostaria de contribuir com o seu dízimo ou com a sua oferta, faça isso. Vai aparecer aqui os dados das nossas contas bancárias, mas como ministro do Evangelho, eu já quero iniciar esse primeiro domingo do ano de 2022, orando pela sua vida profissional, orando pela sua prosperidade e pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa. Vamos juntos orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de bondade, Senhor, nós nos reunimos hoje, nesse início de noite, de maneira virtual. Cada um está em sua casa, curtindo a sua família, nesse início de ano. Por isso, ó Deus amado, eu oro a Ti, Senhor, para que a Tua bênção chegue a cada lar, para que a Tua bênção seja sobre cada membro da família Alvorada, pois nos reunimos, mesmo que à distância, para louvar, para celebrar, para engrandecer o Teu santo nome, porque não há outro como Tu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida profissional dos dizimistas e ofertantes da Tua igreja. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida deste coração generoso. Estamos iniciando mais um ano de trabalho, mais um ano de luta, mais um ano de grandes desafios. E agora, meu Deus, como ministro do Teu Evangelho, eu peço a Tua bênção. Dê a prosperidade bíblica a este lar, abençoe a Tua igreja poderosamente. Deus de poder, Deus de glória, seja com os Teus filhos. É o que pedimos a Ti neste instante, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, nós vamos adorar o Senhor agora. Nós vamos cantar juntamente com o grupo, e logo após o grupo, eu volto para fazer uma reflexão com vocês, para a gente iniciar esse ano sobre o tema tempo de agir. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar. Enquanto o grupo canta, você pode orar, você pode contribuir, você pode fazer o seu dízimo e sua oferta, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai bondoso, sua graça mostrou, me
resgatou das trevas e me encheu de paz. Doador da graça, socorro quando eu precisar. Pra sempre cantarei. Fiel tu és, fiel pra sempre tu serás. Fiel tu és, as suas promessas são sim, amém. As suas promessas são sim, confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas sim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar.
Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Como é bom poder louvar a Deus, como é bom poder exaltar o nome do Senhor, iniciarmos o ano assim, junto com a família e ao mesmo tempo celebrando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, nós terminamos a semana passada uma série com o título Pause, onde nós desafiamos vocês a respirar fundo, pausar, para perceber o mover e o agir de Deus. Ontem pela manhã, no culto presencial, o pastor Isaías, ele nos trouxe a reflexão sobre esse tempo que a gente vai iniciar como um tempo de sonhos, como um tempo de acreditar, como um tempo no qual a gente precisa confiar no Senhor nosso Deus. E hoje, nós queremos conversar com vocês a respeito desse tema, tempo de agir. Com base no texto que nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 11. Por quê? Porque a vida cristã, dentro dessa perspectiva cristã, é um processo de desenvolvimento contínuo. Vou repetir para você. A vida cristã, dentro dessa perspectiva do Evangelho, é um processo de desenvolvimento contínuo.
Por que essa afirmação ela é importante para nós que estamos iniciando esse ano? Porque por vezes nós vivemos uma disfunção. Muitas pessoas acham que o chamado e a vocação não exige nenhuma dedicação pessoal. Outros acham que as bênçãos simplesmente vão cair do céu sobre a vida dela. E perceba, eu não estou dizendo que nós não confiamos no poder de Deus, que nós não acreditamos no poder de Deus, nós cremos. Nós acreditamos e servimos um Deus que é poderoso para agir nas nossas vidas. Mas hoje eu quero desafiar você, depois desse período de pause, depois desse período de reflexão, depois desse período de estabelecer metas, é um tempo de agir. É um tempo da gente colocar a mão na massa, seja na sua vida profissional, seja em relação ao seu casamento, aos seus filhos, seja em relação à sua vida ministerial no corpo de Cristo, na igreja. Nós precisamos entender que existe tempo da gente pausar, respirar fundo, e existe o tempo da gente orar, e existe o tempo de nós agirmos, de nós colocarmos em prática aquilo que precisa ser feito. E no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16, texto que nós lemos no início desse culto, esse texto é um texto do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo para um jovem pastor. Esse jovem pastor chamado Timóteo, ele está iniciando o seu ministério e ele recebe uma orientação do apóstolo Paulo para a vida dele. E Paulo ele começa a dizer, ordene e ensine essas coisas. Ele vai dizer no versículo 12, ninguém o despreze. E ainda no versículo 12, seja você, apesar de ser um pastor jovem, seja você um exemplo. E no versículo 13, Paulo vai dizer para esse jovem pastor, dedique-se. Todos esses verbos, ordene, ensine, seja, dedique-se, lá no original, tem a ver com dois imperativos. Dois imperativos que nos promove a nos mover em direção à ação, que nos promove, nos convida a agir nesse ano de 2022. Porque tem muitas pessoas que querem ver algo acontecer, querem um milagre, mas não querem se dedicar na vida de oração, não querem congregar. A pessoa quer ter um bom casamento, mas ele não se dedica em tratar bem o cônjuge, em cuidar um do outro. Ele quer exercer uma boa profissão, mas ele não dedica tempo ao estudo ou ao preparo adequado para aquela determinada profissão. E esses dois textos nos chamam a atenção, porque são dois imperativos que precisam marcar esse ano de 2022 na nossa vida. Primeiro deles é, seja diligente. E o segundo é, dedique-se inteiramente. Esse primeiro, seja diligente, Paulo retira esse imperativo do mundo militar da época. Ou seja, a ideia de estar atento, a ideia de estar disponível, a ideia de se colocar à disposição a todo custo e a toda maneira. E Paulo usa essa ideia para dizer a esse jovem pastor, para dizer para mim e para você que estamos iniciando esse ano de 2022. Paulo está dizendo, dedique-se à leitura pública da palavra, à exortação, ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado. O que Paulo está chamando a nossa atenção é, nós precisamos ser diligentes na leitura da Bíblia. Nós precisamos ser diligentes no cuidado uns com os outros. Nós precisamos ser diligentes no ensino. Aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, você precisa fazer o melhor que estiver ao seu alcance. Ser diligente tem a ver com excelência, e excelência é fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Ou seja, se você faz o melhor que você tem dentro da tua realidade, você está sendo diligente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos convida a olhar para o Evangelho.
a nos dedicar na leitura bíblica, no cuidado uns com os outros e no ensino. E Ele vai nos chamar a atenção de maneira que a gente não pode negligenciar, que a gente não pode abandonar, que a gente não pode deixar de lado o dom que o Espírito Santo deu a cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, o que Deus te chamou para fazer nesse ano de 2022? Talvez Deus te chamou para ser um pai melhor, Deus te chamou para ser uma mãe melhor, Deus está te chamando para ser um ministro na igreja, Deus está te chamando para cuidar da recepção da igreja, Deus está te chamando para ajudar no estacionamento da igreja, na mídia da igreja, Deus está te chamando para você ser um proclamador do Evangelho. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo o melhor, sendo diligente, fazendo com excelência. Então, o primeiro imperativo, dentro dessa ideia do apóstolo Paulo, de que a vida cristã, nessa perspectiva do Evangelho, é um processo de desenvolvimento contínuo, nós precisamos agir. Nós precisamos nos mover intencionalmente em direção daquilo que almejamos e alcançamos. O segundo imperativo apresentado pelo apóstolo Paulo: dedique-se inteiramente. Eu gosto dessa expressão, porque Paulo está convidando Timóteo a se envolver. Deixa eu falar diretamente com você agora aqui. O apóstolo Paulo está nos ensinando que nós precisamos nos envolver emocionalmente com a tarefa que nos foi dada. Isso significa que nós precisamos ter paixão. Colocar paixão naquilo que estamos fazendo. É por isso que o apóstolo ele diz: dedique-se inteiramente. Confúcio tem uma frase que eu gosto muito dela, há quem discorde, mas eu gosto dela porque ele diz o seguinte: escolhe um trabalho que goste, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Há controvérsias para esse texto, mas o que Confúcio está dizendo é: se a gente fizer com amor, se a gente colocar paixão naquilo que a gente está fazendo, isso vai ser diferente. Isso vai ter um peso diferente na nossa história. Isso vai ter um peso diferente na tua história. Então, quando Paulo diz para Timóteo: dedique-se inteiramente, ele está dizendo: Timóteo, envolva com esse trabalho com paixão, coloque sentimento, coloque emoção nesse negócio. Ainda dentro disso, dedique-se inteiramente. Paulo, ele está nos ensinando algo precioso. Porque, irmãos, não se engane, quando a gente se envolve emocionalmente com algo, as decepções são inevitáveis. As feridas são inevitáveis. Basta você se colocar à disposição para servir o reino de Deus. Você vai ver como o adversário das nossas vidas vai te atacar. Como ele vai colocar pessoas no teu caminho para ferir o teu coração, para te decepcionar. Quando você coloca paixão naquilo que você está fazendo e de repente alguém não corresponde ou alguém não tem o mesmo comprometimento que você, isso gera frustração, isso gera decepção. Agora, deixa eu falar com você uma coisa aqui, olhando dentro dos teus olhos. As feridas e as decepções são inevitáveis. Agora, qual escolha você vai fazer? Nós podemos fazer duas escolhas. A primeira escolha é: você pode azedar o seu coração. Você pode azedar quem você é, se tornar uma pessoa amarga, se tornar uma pessoa antissocial. Agora, segundo, você pode optar em amadurecer. Maturidade. Quando a gente entende que a nossa vida cristã, dentro dessa perspectiva do Evangelho, é um processo de desenvolvimento contínuo,
Nós não vamos aceitar que as feridas, que as decepções, que as frustrações nos coloquem para baixo. E eu vou dizer, em 2022 você vai se frustrar, em 2022 você vai se decepcionar, em 2022 as feridas vão ser abertas dentro do teu coração e da tua alma, mas você pode escolher amadurecer, você pode escolher crescer com tudo isso, porque quando Paulo diz, Timóteo, dedique-se inteiramente, ele está dizendo, envolva-se emocionalmente, mas tenha consciência de que a gente precisa amadurecer, de que a gente vai precisar vencer alguns traumas, alguns medos. E aí eu quero convidar você nessa noite, não carregue de 2021 alguns traumas. Não deixe que alguns traumas, que talvez venham antes, venha com você para 2022. Esse é um tempo de agir, querido. Esse é um tempo de colocar diante de Deus tudo aquilo que tem impedido você de avançar, de construir um casamento melhor, de construir um relacionamento melhor com os teus filhos, com os teus pais, de construir uma vida dedicada ao serviço cristão na sua comunidade, na sua igreja. Então, pastor, mas eu sofri muito no passado. Esse é um tempo de restauração, esse é um tempo de renovo, esse é um tempo que Deus quer proporcionar coisas novas, espetaculares. Deus deseja que esse ano seja um ano surpreendente na minha vida e na tua vida, mas para isso, em vez de você fazer biquinho, azedar o seu coração, amadureça, cresça, aprenda com as decepções e as frustrações, porque Deus quer fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. E Paulo, ele vai dizer como que deve ser esse processo. Ele diz que nós precisamos ser diligentes, e ele diz que nós precisamos nos dedicar inteiramente. De que maneira? O versículo vai dizer o seguinte, para que todos vejam o seu progresso. As pessoas que estão à sua volta precisam perceber que Deus está te amadurecendo. As pessoas à sua volta perceberão o quanto Deus está operando na tua vida. Eu gosto de uma frase de George Bernard Shaw, que ele diz o seguinte, é impossível haver progresso sem mudança, e quem não consegue mudar a si mesmo não muda coisa alguma. Você quer um 2022 diferente na tua vida profissional, no teu relacionamento conjugal, na tua vida espiritual? Pastor, eu quero. Comece a promover uma mudança interior. Comece a mudar o teu jeito de pensar. Peça o Espírito Santo para te ajudar. E você poderá ver o agir e o transformar de Deus na sua vida nesse ano. Para a gente orar, eu gosto de uma passagem bíblica que está lá em 2 Reis, capítulo 4, quando uma mulher viúva, o esposo era um missionário em treinamento, trabalhava lá com Eliseu discipulava ele, e ele falece. E naquela cultura, a lei dizia que quando houvesse dívida, os filhos poderiam ser levados escravos em troca da dívida existente. E essa mulher vai até o homem de Deus e ela diz, olha, o meu marido te serviu, o meu marido esteve aqui, agora os credores estão querendo levar os meus filhos. E o homem de Deus pergunta, o que você tem em casa? Perceba que o milagre começa com aquilo que você já tem em suas mãos. E ela diz, olha, eu só tenho um pouco de azeite em casa. E ele dá uma ordem para ela, pega os seus filhos, bata de porta em porta, pegue vasilhas com os vizinhos, e quando você estiver com todas as vasilhas em casa, feche a porta, ore e encha as vasilhas de azeite. Eu acho interessante essa cena, porque aqui acontecem duas coisas. Quando ela começa a derramar o azeite, o milagre extraordinário de Deus acontece. O milagre acontece na vida daquela família. Agora perceba que buscar as vasilhas não é algo que Deus faz. A orientação do homem de Deus para aquela mulher foi, vai nos vizinhos, bate a porta.
O trabalho de bater de porta em porta e solicitar vasilhas era do ser humano, era a responsabilidade daquela mulher e dos filhos dela. Quando ela faz isso, ela ora e ela começa a derramar o azeite. A Bíblia diz que o azeite não acabou até que as vasilhas todas estivessem cheias. Deus vai derramar azeite suficiente para encher todas as vasilhas da tua vida nesse ano de 2022. Agora, você está disposto a buscar vasilhas vazias para que Deus possa encher? Aquilo que compete a Deus, eu não tenho dúvida, vai se realizar, vai ser cumprido. Agora, antes do milagre extraordinário acontecer, nós precisamos fazer aquilo que compete a nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja diligente, dedique-se inteiramente, porque o extraordinário Deus irá fazer por cada um de nós. Eu queria convidar você aí a fechar os teus olhos. Eu queria orar pela tua vida. Queria pedir a bênção de Deus para você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós cantamos, nós ouvimos o Teu Evangelho nessa devocional e nós queremos pedir a Tua bênção sobre este irmão, sobre esta irmã que nos acompanha nesta hora. Deus, nós precisamos do Teu mover, porque, Senhor, sabemos que as frustrações virão, que as decepções serão uma realidade, que as feridas serão abertas, mas nos ajude, Senhor, a escolher, ao invés de azedade, se tornar uma pessoa amarga, nos tornar uma pessoa madura, uma pessoa que amadurece diante das lutas e das dificuldades. Por isso, Senhor, nós queremos nos envolver emocionalmente com aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nós queremos nos dedicar inteiramente, nós queremos ser diligentes, fazer o melhor, fazer com excelência, para que todas as nossas voltas vejam o nosso progresso. Por isso, Senhor, começa uma mudança no meu coração, começa uma mudança no coração deste homem, desta mulher que nos acompanha agora. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada história, sobre cada vida, pois estamos iniciando um novo ano, e com esse novo ano surgem novos sonhos, novos planos, novas expectativas, mas eu peço a Ti, Senhor, comece uma transformação extraordinária em cada vida, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, atua em nossa vida, atua em nosso coração. É o que pedimos a Ti, para que este ano nós tenhamos condições de agir, de tomar decisões, de tomar atitudes de maneira diligente, com dedicação inteira, para que as pessoas que estejam à nossa volta vejam aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, abençoe essa primeira semana do ano, que os teus filhos sejam tocados pela tua presença, que os teus filhos vejam o teu mover. É o que eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, querido, muito bem, querida, que 2022 seja um ano abençoado, seja um ano de bênção na tua vida. Neste momento eu quero agradecer a Deus e deixar uma bênção pastoral aí para o seu lar, para que você tenha uma semana abençoada. Voltaremos à rotina depois desse período de festas e agora precisamos começar a agir, precisamos trabalhar com diligência e dedicando inteiramente naquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Deixa eu orar por você nessa hora. Senhor Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida da família Alvorada. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado. Obrigado por esta noite, pelos louvores e pela palavra. E agora eu peço que a Tua bênção seja com os Teus filhos nessa primeira semana do ano. Que eles possam perceber o Senhor em cada instante, em cada momento. É o que eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o imenso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre.
Deus te abençoe, um ano de 2022 abençoado. Uma ótima semana.